injusto, mas por causa da sua misericórdia que nos alcançou. E é a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias, todas as manhãs em nossas vidas. Por isso estamos alegres, por isso estamos aqui agradecendo, honrando aquele que é digno de honra, de louvor, de toda adoração. E depois de um arrependimento tão poderoso, depois de um arrependimento a qual nosso precioso pastor supervisor trouxe para nós, eu fiquei ali a meditar, me arrependendo diante do Senhor. O Espírito Santo me conduziu a uma mensagem que eu serei muito breve, onde nós nos arrependemos, mas eu queria trazer o entendimento do arrependimento e a característica de um cristão que se arrepende. Que muitas das vezes nos arrependemos e o nosso arrependimento se torna iniquidade, porque nos arrependemos todos os dias pelo mesmo pecado. É sinal que não nos arrependemos do pecado. Mas quando nos arrependemos com sinceridade diante do Senhor, há uma característica de um verdadeiro arrependimento. E eu queria trazer que o Espírito Santo do Senhor trouxe a minha alma, não vou falar ao meu coração, porque o coração é enganoso, mas testificou em minha alma essa característica. Eu queria compartilhar com os amados, e por favor abra comigo em Colossenses capítulo 3, pode permanecer sentado, eu serei muito breve. Mais uma vez eu vou compartilhar que eu estou muito honrado de estar aqui, pastor Everaldo, supervisor Ricardo, sua esposa. É muita alegria da parte minha, da minha esposa, do meu filho. Faz muitos anos, tem mais de 5 anos da última vez que estive aqui, mas era lá no projeto, né? E eu confesso, meus amados, que essa não será a segunda e nem a última. Amém. Tem muito projeto para a gente fazer neste lugar. Iremos fazer aqui já estive conversando com os pastores. Vamos fazer um projeto aqui maravilhoso, uma cruzada evangelística. A pastora Silvana faz um caldo verde muito maravilhoso para a gente compartilhar com os amados, distribuir. Vai ser uma bênção. Aleluia. E vamos fazer o que o Senhor nos criou: adorar o nome dele, exaltar o nome dele, pois somente ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos entender a característica de um verdadeiro cristão, daquele que se arrepende verdadeiramente diante do Senhor. Diz assim o versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo. Amado, a partir do momento que entregamos as nossas vidas ao Senhor e nos arrependemos sinceramente, confessamos a Deus os nossos pecados, entramos em um processo de renovo, de transformação. A partir do momento que entregamos a Deus as nossas vidas e confessamos a Ele que somos pecadores, somos falhos, erramos diante dEle, mas estamos aqui, Senhor, diante de Ti, confessando a Ti os nossos pecados, arrependido por ter envergonhado a Ti, por ter pisado no Teu sangue, entrando num processo de transformação espiritual.
onde nós recriamos uma natureza espiritual diferente, porque nós abandonamos o velho homem, e o nosso pensamento não está nas coisas desse mundo. Não estamos mais pensando nas coisas que outrora trazia uma alegria passageira, trazia a nós um prazer que durava apenas uma noite. Nascemos de novo, confessando a Deus o nosso pecado, e a partir dessa linha as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez de novo. E esse processo ele ocorre a partir do momento que focamos as coisas do alto, a partir do momento que focamos a Cristo e buscamos estar de acordo com a vontade de Deus. É aí que entra a parte daquele que realmente quer seguir a Jesus. Porque se nós queremos seguir a Jesus, precisamos negar a nós mesmos e renunciar. Porque o Evangelho é renúncia. Há muitos que são seguidores, mas são poucos discípulos, pastor Everaldo. Seguidores tem muitos. Podemos ver aquela passagem daquele homem rico que falava, que conhecia a palavra, que entendia a lei, e Jesus falou: ei, vende tudo que você tem, siga-me, seja um discípulo. E ele não, porque ele estava preso. Ele era apenas um seguidor, mas não queria ser um discípulo, porque um discípulo ele renuncia o mundo, renuncia os prazeres desta terra, renuncia a si mesmo e se torna um verdadeiro cristão. Porque a característica de um cristão é quando ele abandona a si mesmo, não vive mais para si, mas vive para Cristo, ao ponto que nada nesta terra mais afasta. Família, filho, esposa, trabalho, nada mais importa. Ele só quer viver para Cristo, porque ele colocou em seu pensamento que o que Deus tem preparado para ele não se compara a nada nesta terra. E ele vive o que o Lucas nos ensinou. Lucas capítulo 1, versículo 75. Ele vive no arrependimento diário, todos os dias, até que o Senhor venha o buscar, nos buscar. Será que tem discípulo aqui ou tem seguidor? Somos discípulos do Senhor, porque o discípulo tem que estar pronto a renunciar, mesmo que isso doa, porque Jesus mesmo falou: amado, vocês não estão nesse mundo para ter prazeres, vocês não estão nesse mundo para ter uma vida de luxo, uma vida boa, uma vida que vão te trazer prazeres. Ele mesmo foi bem claro, falou: ei filho, vocês vão ter aflição, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. E se vocês não estão sendo perseguidos, se vocês não estão sendo judiados, se vocês não estão sendo humilhados por causa do Evangelho, da cruz e do sangue, tem algo errado. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 24, no versículo 9: e sereis odiados por todos por causa deste Evangelho. O Evangelho de renúncia, o Evangelho qual você não vai compactuar com o mundo, onde você não vai pregar para agradar as pessoas, mas você vai pregar para ensinar o caminho que leva para o céu. E o caminho só é um, não existe atalho. O caminho é simples, é um, é renúncia. É não amar o mundo e nem os seus prazeres, mas é renunciar a si mesmo, abandonar o velho homem e ter uma vida diante do Senhor em santidade e justiça.
O apóstolo Paulo, ele fala assim: qual é o nosso testemunho? Se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 12. Qual é o nosso testemunho? O nosso testemunho, nós que somos nascidos de novo, o nosso testemunho é a forma de como nos conduzimos nesta terra. Como nos conduzimos nesta terra? Sendo a imagem de Cristo, um novo homem, um novo nascimento. Como nós temos nos conduzido nesta terra? Como o mundo tem olhado para nós e tem visto Cristo? Será que temos sido exemplo de verdadeiro cristão? Será que o nosso caráter, que é a justiça, na tradução, é o caráter de Cristo? Isso é grave. Primeiro estou pregando para mim. Aleluia. É impossível, amado, estar dentro do padrão de Deus. É impossível você estar dentro do padrão da palavra focado no mundo. Não tem como. É impossível. Não tem como você estar no padrão de Deus. Eu sou cristão, eu sou um homem de Deus, eu vivo o padrão de Deus, mas está focado nas coisas do mundo. É impossível, você não está. Me perdoa, não tem como. E eu vou provar isso dentro da palavra do Senhor. Não tem como focar a Deus com as coisas terrenas. Manter a mente voltada para o alto é como viver nesta terra. Quando você é nascido de novo, você está aqui nessa terra, mas tua mente está em Cristo e você está nessa terra como se estivesse flutuando. Pastor Everaldo, você está aqui, mas está flutuando, tua mente está em Cristo. Apóstolo Paulo falou isso: buscar as coisas que vêm do alto, onde Cristo está à destra de Deus. O nosso pensamento tem que estar em Cristo. De uma maneira que a gente está aqui nessa terra, na nossa mente, ó, está lá, está faltando isso. Estou com o pensamento lá em cima. Estou preocupado com isso, não, isso é terreno. Eu estou vivendo aqui, ó, buscando o primeiro reino. Isso aí Deus vai acrescentar, se Ele quiser. Se Ele não quiser também, eu vou dar graça. Porque por tudo eu tenho que dar graça. Está ruim, eu vou dar graça. Está bom, eu vou dar graça. Porque eu tenho que entender que eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Pois estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar nesses últimos dias que antecedem a volta dele. O melhor lugar para se estar nos dias que antecedem a volta do Messias é o centro da vontade do Pai. Mesmo que isso doa, mesmo que isso faça nós sofrer pelo Evangelho, mas é o melhor lugar para se estar. Porque esse sofrimento é passageiro. E quando esse sofrimento passar, o que Ele tem preparado para nós, lá não há mais choro, não há mais dor, não há mais enfermidade. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá é um lugar que Ele preparou com sangue, através do seu sacrifício na cruz. Então não se compara prazer desse mundo, não se compara as noites que esse mundo nos oferece. Vale a pena, amado, renunciar. Vale a pena abandonar os prazeres desta terra para viver uma eternidade com Cristo. Eu costumo acordar de manhã e falar: quantas pessoas nessa manhã não tiveram a oportunidade que eu e você estamos tendo nesta noite de nos arrepender e ouvir uma palavra como essa? Quantas pessoas nesse momento estão no inferno clamando por compaixão e falando: Senhor, me dá mais uma chance. Mas lá é o lugar que não haverá mais perdão. Meu Deus. O dia que não haverá mais perdão é o dia depois da morte. Você pode implorar, pode pedir, pode chorar, pode gemer, não haverá mais perdão, porque a oportunidade é hoje, é agora. Uma chance igual a essa, talvez não teremos nunca mais. Nem
você. E o Senhor está me chamando para ser um verdadeiro cristão, para ter um novo nascimento e não viver de aparência, enganando a si próprio. Glória a Deus. Quando morremos para a forma de viver neste mundo caído, deixamos para trás o que pertence à natureza desse mundo. Quando morremos para esse mundo, quando aceitamos a Jesus e confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, nós morremos. Aí acontece um novo ciclo da nossa vida. Há um novo começo. Há um novo início que o Senhor nos concede. Infelizmente, a igreja desta geração precisa nascer de novo. A igreja desta geração precisa nascer apropriadamente. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele falou que nos últimos dias que antecederia a volta de Jesus Cristo, muitos tumultuariam para ser doutores e mestres, para ouvir aquilo que eles queriam ouvir. E eu me perguntava, por que uma igreja do lado da outra, pastor? Uma do lado da outra. Às vezes tu vai numa rua, tem 10 igrejas numa mesma rua. Se é o mesmo Deus, se é a mesma Bíblia, por que essa divisão? Porque nos últimos dias aconteceria isso. Pastores que pregam aquilo que a igreja quer ouvir, não o que Deus quer falar. Tumultuarão para si doutores e mestres, porque eles teriam comichões no ouvido e ouviria aquilo que alimentava o seu ego, mas não libertava a sua alma das algemas do pecado. Mas o Senhor levantou nesse lugar o altar para pregar aquilo que não que o homem quer falar, mas que Deus, sim, o próprio Deus quer falar com a sua igreja. E o que Deus quer falar com a sua igreja é: arrependei-vos, porque Jesus está à porta. Precisamos pregar o arrependimento, e Deus levantou neste lugar uma igreja que prega o arrependimento, a santidade e a justiça, que está preocupado com a alma, não está preocupado em vender, em dinheiro, em prosperidade. A preocupação nossa é preparar o povo para se encontrar com Jesus Cristo, ensinar que só existe um caminho, não existe atalho para ir para o céu, como muitos pregam. Não existe atalho, o caminho é um só, o caminho é Jesus Cristo, e só conseguimos chegar a Jesus Cristo através do arrependimento, através da confissão do pecado. Glória a Deus. Pois quando o Senhor contempla o cristianismo dessa era moderna, encontra uma igreja onde o pecado do mundo se alastrou dentro dela. Nós aprendemos nesse ministério que eles removeram o púlpito, o simbolismo de madeira, e trouxeram um púlpito de vidro que simboliza o evangelho moderno, o evangelho que tudo pode. Mas aqui trouxemos de volta o evangelho de madeira, que simboliza o evangelho da cruz e do sangue. O púlpito de madeira, o que simboliza o evangelho da cruz e do sangue, o evangelho da palavra de Deus, o evangelho sem mistura, o evangelho puro do sangue,
sangue, que somente o sangue cura, somente o sangue transforma, somente o sangue liberta. Por isso que há aleijado andando, cego enxergando. Essa semana AIDS foi curada. É por isso que nós vimos esse tipo de milagre neste lugar, porque não pregamos o evangelho misturado. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5 diz assim, para entendermos por que não misturamos esse evangelho. E já vou seguir no final cada hora. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Precisamos fazer morrer a partir do novo nascimento, quando nos arrependemos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, a idolatria. Que eu achava que a idolatria era idolatrar imagem. Não, amado, idolatria é ter um filho que você fica idolatrando. Isso é uma idolatria. Quando você pega um filho e fica um carro, uma casa, isso é idolatria. Uma imagem na parede, ali uma foto, fica idolatrando, isso é idolatria. Precisamos vigiar até nisso. E eu errava, que eu achava, pastor Bela, que era só imagem. Não, erramos muitas das vezes em idolatrar tão poucas coisas. Minha esposa tinha uma idolatria por óculos escuro. Tinha uma gaveta lá que era uma coleção de... Era uma idolatria. Graças a Deus jogou tudo fora. Aleluia. Mas era uma idolatria. Então coisas poucas que achamos que é sem sentido, mas se torna uma idolatria nas nossas vidas. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumaram viver nelas. Já estou falando aqui dos que verdadeiramente nasceram de novo e renunciaram o velho homem, mas agora abandonaram todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, maledicência, acho que é isso, a linguagem, indecência no falar. Até o nosso falar, até a maneira de falar é o fruto do Espírito. Temos que ter quando nascemos de novo. O verdadeiro cristão, quando nasce de novo, ele tem que ter o fruto. É o fruto: amor, paciência. Glória a Deus. O 9: não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo homem, a qual está sendo renovado em conhecimento e imagem de Cristo. Se eu nasci de novo, se eu me arrependi, eu agora sou a imagem de Cristo, porque eu vivo a justiça, e a justiça é o caráter de Deus. Se eu sou nascido de novo, eu vivo a imagem de Cristo Jesus, o meu Criador. Aleluia. As características da nova criação devem ser encontradas na igreja. A nova criação do novo homem tem que ser encontrada em nós, pois nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser diferente do mundo. O mundo tem que olhar para nós e ver Cristo em nós, ver semelhança de Cristo em nós. Essa é a característica do novo nascimento. Colossenses capítulo 3, versículo 12: portanto, como novos
escolhido de Deus, santo e amado, revista-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-se uns aos outros e perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoando como o Senhor o perdoou. Aí vem a minha memória, Hebreus 12:14, seguindo a paz com todos e a santificação, porque sem isso não tem como ver o Senhor. Seguir a paz com seu irmão, união, perdoando e em santidade, em separação do mundo, que santidade nada mais é separação do mundo. Viver a paz e separado desse mundo que não nos pertence. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos aqui de passagem e a qualquer momento seremos embora para a Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membro de um só corpo. Sejam agradecidos. Aleluia. Precisamos ser agradecidos a Deus. E eu convido você nesta noite a fazer uma auditoria espiritual. Eu convido você nesta noite a fazer uma pergunta a si mesmo, e pergunta assim: Senhor, será que desde que eu recebi o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu nasci de novo apropriadamente? Faz essa pergunta para você, faz essa auditoria no teu coração, com você na tua mente, você e o Senhor. Senhor, desde o dia que eu nasci de novo, desde o dia que eu me arrependi, eu nasci de novo apropriadamente? Pergunta a você mesmo, faz essa auditoria. E eu vou fechar com o versículo em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Depois dessa auditoria, porque se eu e você, depois que recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e nascemos apropriadamente, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Em outras versões, e eis que tudo novo se fez, porque nascemos apropriadamente em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é poderoso. Esse é o novo nascimento em Cristo Jesus, a nova criatura em Cristo Jesus. E eu convido a você nessa noite, se você entendeu verdadeiramente o novo nascimento, eu convido a você mais uma vez, se coloca de pé. Vamos mais uma vez fazer um arrependimento diante do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração comigo, repetisse essa oração, mas repita com convicção diante do Senhor, com sinceridade. Não faz porque eu estou te pedindo,
mas faça porque você precisa verdadeiramente ter um novo encontro, um novo nascimento no Senhor. E você entendeu que o tempo acabou e Jesus está vindo buscar a sua igreja. Faz essa oração assim comigo. Poderoso Senhor Jesus, eu me entrego totalmente a Ti nesta noite. Eu estou muito ciente do grande dia do juízo que está vindo. Mas eu escolho me arrepender nesta noite. Eu escolho me apartar do pecado. Eu te recebo no meu coração como meu Senhor e o meu Salvador. E eu te peço, poderoso Senhor Jesus, para estabelecer a Tua vida na minha vida, para estabelecer a Tua palavra em minha vida, e assumir, tomar o controle e transformar o meu coração. Derrama o Teu sangue em todo o meu coração para purificar o pecado do meu coração. Estabeleça a Tua palavra no meu coração. Encha o meu coração com o Teu Espírito Santo. E guia-me para viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida no temor de Deus, no poderoso nome de Jesus. Nesta noite eu nasci de novo. Aleluia, calma, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua